Gente. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite para você. O Corpo de Bombeiros começou uma fiscalização nos principais museus do estado. Só hoje, cerca de 350 foram vistoriados. A força-tarefa para verificar a segurança dos imóveis e orientar sobre a prevenção de incêndios deve durar 2 meses. O pente fino liderado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais nos principais museus do estado deve atualizar todas as regras de segurança, como troca de extintores, sinalização de emergência e revisão dos planos de prevenção e combate a incêndios e pânico. Só aqui em Belo Horizonte, cerca de 100 militares trabalharam na operação. Essa operação ela faz parte de uma força-tarefa, que envolve 11 órgãos do Estado, desde órgãos como o Corpo de Bombeiros até órgãos responsáveis pelo patrimônio cultural e histórico no Estado. E o objetivo dessa operação é justamente a gente ter um panorama, e envidar medidas que resultem na adequação dessas edificações que compõem o patrimônio em relação à questão de medidas preventivas contra incêndio e pânico. A força-tarefa vai durar exatos 60 dias. Depois desse prazo, um relatório com todos os museus vistoriados vai ser entregue ao governo do Estado. Na operação de hoje, cerca de 350 museus estão passando por essa vistoria em 20 cidades mineiras. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ideia não é divertir e nem interditar nenhum museu, mas sim passar orientações de segurança para os responsáveis de cada prédio. O objetivo agora é sensibilizar os responsáveis pelas administrações dessas casas e desses museus da importância da gente envidar essas medidas preventivas para que trajetos como a do Rio de Janeiro não aconteçam. Hoje existem 430 espaços museológicos em Minas Gerais. Deste total, 7 estão sob gestão do Estado, 3 em Belo Horizonte e os outros 4 em cidades do interior. Dos 31 museus cadastrados no sistema informatizado do Corpo de Bombeiros, 16 estão em processo de regularização. A força-tarefa foi determinada pelo governo do estado na semana passada, após parte da história do nosso país ser completamente destruída no incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Embora a fiscalização ela já aconteça durante todo o ano, a gente focou nessa parte de museus porque as pessoas elas estão muito receosas em frequentar esse tipo de lugar. Então o Corpo de Bombeiros está realizando essa ação para que a população ela possa ter a tranquilidade em saber que aquele local ali ele tem medidas preventivas e pode ir àquele lugar ali sem problemas, com tranquilidade. Você vai ver agora uma reportagem que mostra falhas na segurança e o risco que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, corria no dia em que ele foi esfaqueado em Juiz de Fora. A equipe da repórter Laís Possani acompanhou a trajetória do parlamentar desde a chegada à cidade e flagrou vários momentos em que Bolsonaro ficou vulnerável, mesmo acompanhado de policiais federais. As ruas de Juiz de Fora estavam lotadas de simpatizantes de Jair Bolsonaro. Várias pessoas conseguiram tirar fotos, cumprimentar e tocar no candidato à presidência. A Polícia Federal informou em nota que Bolsonaro contava com uma escolta de policiais federais. Nessas imagens feitas pelo nosso cinegrafista, é possível ver quando um homem fura a barreira de policiais e entrega uma caixa a Jair Bolsonaro. Na visita a Juiz de Fora, Bolsonaro não usou colete à prova de balas. Logo depois que chegou no Parque Alfield, o candidato tirou algumas fotos e as pessoas conseguiram tocar nele com facilidade. O candidato estava com o corpo totalmente vulnerável no meio da multidão. Bolsonaro é levado nos ombros por alguns apoiadores. Alguns metros depois, o candidato entra em um prédio do município. Em poucos minutos, ele sai e é novamente carregado. Jair Bolsonaro descia a rua Alfield, no centro de Juiz de Fora, quando bem neste ponto levou uma facada. Adélio se escondeu no segundo andar deste prédio comercial. A nossa equipe viu tudo de perto, de cima daquele bar. Policiais militares chegaram logo depois da facada. Foi preciso usar spray de pimenta e escudo para tentar afastar os simpatizantes de Bolsonaro que tentavam linchar o suspeito. O tumulto durou mais de 1 hora. Uma mulher foi morta com 8 tiros pelo ex-companheiro. Os pais dela também ficaram feridos. O crime aconteceu em um clube na região do Barreiro, na capital. O suspeito tentou fugir e foi baleado pela polícia. O
crime aconteceu neste clube na região do Barreiro. Fernanda Regiane Rodrigues Costa foi assassinada pelo ex-marido na frente dos filhos do casal, de 2 sobrinhos e dos pais dela. Eli Rodrigues de Souza, de 46, e a ex-mulher estavam separados há cerca de 4 meses, mas ele não aceitava o fim da relação conjugal. Segundo testemunhas, Eli Rodrigues de Souza estava no clube com as vítimas desde o início da manhã. No meio da tarde, ele discutiu com a ex-mulher, veio até o lado de fora, foi até o carro dele, pegou uma arma e voltou para o interior do clube. Lá dentro, ele fez vários disparos. Fernanda Regiane foi atingida por 8 tiros e acabou morrendo. A mãe e o pai dela também se feriram e foram socorridos. Eli conseguiu fugir, mas foi perseguido pela polícia militar. Teria tentado ameaçar os militares e foi baleado. Esse autor, ele foi abordado então já num outro bairro, desembarcou do veículo com a arma em punho, não acatando a ordem dos militares para poder abaixar a arma. Os militares então, em defesa da vida, fizeram o disparo contra esse indivíduo, que foi então alvejado e socorrido pelos próprios militares. Segundo a PM, o autor do crime é taxista e já havia ameaçado Fernanda pelo menos 2 vezes. Uma em 2011, outra há 2 meses, quando ela chegou a ser ferida por um golpe de faca. Fernanda morava nesse prédio há cerca de 2 meses com os 2 filhos. Aqui quase ninguém sabe falar sobre a rotina da mulher que era ameaçada pelo ex-marido. Quem soube da morte violenta da mulher de 35 anos comentou a tragédia. A única coisa que ela comentou comigo é que ela tinha medo do esposo, do ex, né? Mas a gente não pensava que ia chegar a esse ponto, né? Então foi algo que aconteceu que a gente ficou muito surpreso, porque... É um grupo familiar. Extremamente, família, crianças e tal. Então a gente ficou assustadíssimo. Eli está internado no Hospital João 23. A mãe e o pai de Fernanda seguem internados no Hospital Júlia Kubitschek. O homem de 50 anos foi atingido na barriga e na mão. A partir de amanhã, o jornal Estado de Minas e o portal UAI começam uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Nesta terça-feira, às 2 horas da tarde, será entrevistado o candidato João Batista Maris Guia, da Rede. Às 5 horas da tarde, será a vez do candidato do Avante, Claudinei Dulim. As entrevistas terão a duração de 30 minutos e serão transmitidas ao vivo no perfil do Estado de Minas no Facebook, no endereço facebook.com/Estado de Minas e no site do jornal em.com.br. Os internautas podem enviar as perguntas para os candidatos durante as entrevistas. Participe pelos sites que estão aí na sua tela. Mais um ônibus foi incendiado em Minas Gerais, dessa vez no Vale do Jequitinhonha. A ação foi durante a madrugada. As chamas danificaram completamente o veículo. De acordo com a PM, os moradores da região disseram ter visto um carro próximo ao ônibus. Um homem desceu do veículo, esvaziou os pneus do coletivo e ateou fogo. Os suspeitos que fugiram no sentido Padre Paraíso ainda não foram localizados. Agora é hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. Céu nublado a parcialmente nublado e com possibilidade de chuva em áreas isoladas do sul, da Zona da Mata e do Campo das Vertentes. Nevoeiro ou névoa úmida nos vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha. Nas outras regiões, sol entre nuvens e névoa seca. Em BH, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Os termômetros vão de 4 a 25 em Consolação, de 10 a 36 graus em Patis. Variam dos 11 aos 34 em Santa Maria do Salto. E em Itabira, mínima de 9 e máxima de 29 graus. O rompimento de 2 adutoras da Copasa complicou o trânsito na região noroeste de Belo Horizonte e deixou os moradores sem água. O primeiro vazamento foi na Avenida Ivaí, no bairro Dom Bosco, e o segundo na rua Ibirapetinga, no Dom Cabral. Já verificaram as áreas de abrangência de impacto devido ao solo saturado em virtude do rompimento da adutora, e isso vai ser sanado através desses serviços ali, técnicos específicos para tal. Apesar de ser assustador a cratera, mas os técnicos já estão tendo controle e vão sanar os problemas. A Avenida Ivaí é uma via de grande movimento que dá acesso a vários bairros da região noroeste ao centro da cidade.
Segundo a Defesa Civil, a normalização do trânsito e do fornecimento da água nos dois locais será após a conclusão das obras. Tem previsão? Olha, um trabalho ali está sendo dificultoso devido ao acesso. Então acredita-se que pode ser liberado no fim da tarde de hoje ou no período da manhã, do dia seguinte. A Copasa informou que o abastecimento de água nos bairros já foi normalizado e que o trânsito deve ser liberado agora às 8 horas da noite. Você vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo, o drama da Bruninha, essa menina linda de 2 anos que luta para viver. Ela tem uma doença rara e os pais estão com dificuldades para fazer os exames caros pela rede pública. Não saia daí. Coligação Reconstrução Já. Sou Antônio Carlos da... Nós vamos mostrar agora a história da Bruninha, uma menininha linda de 2 anos que nasceu com uma doença rara e está lutando para viver. Ela tem uma deficiência na absorção de nutrientes que vai causando uma série de problemas, como a perda da visão e da audição. Os pais dela denunciam que têm dificuldades para realizar exames pela rede pública, que podem ajudar muito no tratamento da filha. Uma menininha esperta que nem completou 3 anos e já enfrenta uma dura batalha pela vida. A Bruna tem uma doença rara chamada DCG, defeito congênito da glicosilação, que impede a absorção de nutrientes. E isso causa uma série de problemas. Ela é progressiva, né, e degenerativa. Com isso, a Bruna perdeu a audição, perdeu a visão também, 80%. E tem uma fraqueza muscular que não permite ela andar, ela fazer as atividades normais, né, de uma criança de 3 anos. Também não ganha peso, não se desenvolve, né? A doença é capaz de afetar diversos sistemas corporais, como o nervoso. Bruna já começou a ter crises epiléticas. As expectativas em relação a ela dos médicos não são boas. A garotinha aguarda desde 1 ano para fazer exames mais complexos pelo SUS. A família descobriu há 15 dias que a Bruna precisa ser sedada para fazer os exames e que este procedimento mais delicado não é feito pelo SUS. Na rede particular, os exames vão custar cerca de R$3.000. O Cláudio está desempregado, a Érica cuida das crianças em casa e eles disseram que não tem condições de arcar com este valor. Precisa fazer uma tomografia computadorizada do ouvido, ela precisa fazer um eletro também do ouvido e precisa fazer uma videoendoscopia nasal. Na verdade, esses exames é muito importante para definir qual é o próximo passo em relação, né, à audição da Bruna. Em 2014, o casal perdeu uma filha aos 3 meses de vida com a mesma doença. Agora, eles esperam mais agilidade do serviço público e contam com o apoio de quem puder ajudar. Custamos se levantar, entendeu? Com a perda da Paola. E é isso aí, entendeu? É o desespero de um pai que pensa no seu filho. Né? Eu sinto muita dor, muita tristeza de estar aqui pedindo, sabe, por um exame, uma coisa que deveria ser direito dela. Eu quero ver ela andando, eu quero ver ela falando, eu quero um futuro melhor, que ela seja mais feliz na vida. Gosta muito dela? Amo, tudo pra mim. Nós cobramos informações da Prefeitura de Belo Horizonte, que enviou para a gente uma nota com várias respostas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um exame de tomografia computadorizada tinha sido agendado no dia 2 de julho, mas eles não conseguiram fazer contato com a Érica, mãe da Bruna, pelo telefone informado. Quanto ao exame da endoscopia pelo nariz, a Secretaria disse que há solicitação do agendamento, que deve ser feito no Centro de Especialidades Médicas do Barreiro. A Prefeitura afirma que o exame que precisa de sedação é oferecido sim pelo SUS e que a Bruna está na fila de espera, aguardando a marcação. A criança deve seguir em acompanhamento no Centro de Saúde, no CREAB Leste e nas demais unidades da rede SUS-BH. A Secretaria orienta ainda a paciente a entrar em contato pelos telefones 3277-1507 ou 3277-1511. Então, Érica e Cláudio, liguem para lá e atualizem os contatos nos centros de saúde. Quem quiser ajudar a família da Bruna pode acessar uma página que eles criaram no Facebook. É só procurar por Ajudem a Bruninha a Viver Melhor.
Daqui a pouco você vai ver que o maior queijo do Brasil é no Vale do Rio Doce. Tá curioso para saber o peso dele? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Minas Gerais tem o maior queijo do Brasil. O produtor do Vale do Rio Doce bateu o próprio recorde e, mais uma vez, Ipanema ganhou o título de a cidade do queijo gigante. Quer saber as medidas e o peso desse queijinho? Veja na reportagem de Saulo Bernardo. Com todo cuidado, o queijão foi tirado da geladeira e transportado até o caminhão. Apesar de todo o esforço, o dono da festa se assentou levinho na carroceria. E quem estava de olho era esse cara aí, Luciano Cadari, fiscal do Ranking Brasil. Ele tirou as medidas. Diâmetro 1,70 m, igual do ano passado, porque o tamanho da forma é sempre o mesmo. Altura 91 centímetros. O peso, se bateu o recorde ou não, só mais tarde. Suspense no ar. E na sequência o pessoal do laticínio embrulhou o queijo. Assim que os portões foram abertos, o público chegou pertinho, tirou fotos. Depois, ele saiu em carreata pela avenida principal de Ipanema. O fim da carreata foi numa empresa de rações, onde o queijo, junto com um caminhão, subiu na balança. Fizeram as contas, claro, descontando o peso do caminhão. E o resultado? Gente, ele ainda não quis divulgar oficialmente o peso do queijo e nem do doce de leite gigante. O tempo foi passando e a noite chegou. No Parque de Exposições de Ipanema, centenas de pessoas. Foi aqui o local escolhido para as comemorações finais. Ao som da fanfarra, eles chegaram. E foram anunciados oficialmente os recordes dos 3 produtos. O maior queijo do Brasil, o maior doce de leite e o leite queimadinho. O ano passado era 1.980 quilos. Esse ano chegaram no incrível 2.072 quilos. O doce de leite foi um salto muito mais incrível ainda, né? Ele tinha 608 quilos e agora hoje foi para 810 quilos, mais de 200 quilos de diferença. É muita coisa. Já está terminando aqui. Eu estou de volta amanhã às 5 para 7 da noite. Uma ótima semana para você e até lá. Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte.